Seja bem-vindo ao nosso podcast Você no Digital. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu conheci em um evento, mas na verdade a gente estava no mesmo evento, mas a gente não se conheceu presencialmente ali, mas nós nos conhecemos em um grupo e hoje eu quero que ela se apresente, ela conte um pouco de como ela chegou aqui, de como que foi que ela está com um projeto. E, gente, eu tenho certeza que você vai aprender e você vai ter muitas ações práticas depois que você sair aqui desse podcast. Seja muito bem-vinda! É um prazer ter você aqui com a gente. Muito Agora obrigada. eu vou pedir para você que você se apresente. Conte um pouquinho de quem é você, da sua história, como você chegou aqui. Eu sou a Carla Miranda, eu sou enfermeira, eu sou enfermeira integrativa hoje, atuo na saúde há 13 anos e como enfermeira há 7 anos. Amo de paixão o que eu faço, nunca passou pela minha cabeça falar assim, você quer trocar de profissão, você quer mudar? Porque eu vejo muitos colegas mudando a profissão, passando para outras atividades, porque desistem mesmo da enfermagem, mas eu não. Eu escolhi continuar a permanecer. Eu atuei em auditoria e gestão de qualidade assim que eu me formei, porque eu sou especialista em auditoria e gestão de qualidade. E trabalhei nessa área em auditoria e gestão de qualidade durante 3 anos e meio, 4 anos. E depois, quando chegou a pandemia, eu fui convidada, né, a acompanhar meus colegas na linha de frente do Covid. Foi uma época muito dolorosa para mim, mas foi a oportunidade em que eu me reconectei ali com a assistência, né, que eu tive de me reconectar com essa assistência e de prestar assistência novamente, de me ver novamente como paciente. E isso me tocou muito, porque eu rebusquei todo o propósito que eu tinha quando eu comecei a faculdade, quando eu escolhi essa profissão. Então, se fosse para resumir toda a minha história ali, eu me encontrei naquele momento em que eu realmente peguei na mão do paciente, num momento tão difícil. Eu ficava na linha de frente mesmo, Nossa. Eu recebia os pacientes e foi bem divisor de águas para mim. E depois, né, passou todo o tempo de Covid e tal, eu fui convidada novamente para retomar as atividades na qualidade, na gestão, na parte estratégica do hospital. E eu tive o peito de falar que eu queria permanecer com o paciente. Queria permanecer na assistência. Sim. E aí, o que acontece? É lindo quando a gente fala, né? É Sim. maravilhoso quando a gente conta. Mas eu ficava muito insatisfeita e desconfortável com alguns pontos que hoje a gente tem críticos da enfermagem, né? Hoje eu sou enfermeira graduada, eu me graduei com 5 anos. E aí, os pontos que mais me incomodavam era, primeiro, a questão salarial, a limitação salarial. Sim. Hoje nós temos um piso, mas mesmo assim é um piso que, na realidade, para o custo de vida, principalmente em Belo Horizonte, ele não é tão tão não atende tão bem, né? Sim. Então, o que eu precisei de fazer? Eu comecei a fazer algumas análises, eu fazia renda extra na época para poder alcançar, né? Eu não queria que os meus sonhos coubessem na minha vida financeira atual, naquela época. Eu queria, na verdade, expandir as minhas finanças. E isso me incomodava. Além disso, o que me incomodava, na época eu ainda não tinha filho, mas eu tinha muito tempo de casada, que eu tinha intenção de ter filho e o que me incomodava era trabalhar aquela jornada exaustiva nos plantões de 8 horas diárias, 44 horas semanais e eu não conseguia fazer mais nada. Quando eu saía dos plantões, mesmo que eram de segunda a sexta-feira, eu já saía assim, extremamente esgotada. Muito cansada. Então, eu falei, não, eu vou começar a me desenvolver em outras habilidades, mas eu queria permanecer na minha área, fazendo o que eu gosto de fazer, que é cuidar. A minha conexão é com o paciente. Sim. Né? Muitas das vezes a gente vê uma medicina que está medicalocêntrica. O cuidado está centrado no médico, no que o médico acha e tudo. Só que, na realidade, o correto é o cuidado, a saúde está centrado apenas no paciente, porque é ele que importa. Sim. E eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. Na época, eu já tinha uma capacitação de laser terapia, que eu fiz, que eu achei sensacional, e era, inclusive, voltada para cicatrização. Uhum. E aí, eu comecei a me aprofundar nisso e tudo mais, e
concomitância, né, junto, eu engravidei. No que eu engravidei, eu fui afastada das minhas atividades. Sim. E aí, por causa da linha de frente, ainda tinha uns resquícios, já era 2020 para 2021, né? Mas ainda tinha uns resquícios, e aí eu precisei de ser afastada das minhas atividades. Foi uma fase, assim, só resumindo a parte do Covid, foi uma fase muito difícil e desafiadora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que despertou muito a minha vocação. Sim. Me trouxe à tona essa vocação novamente aí para mim. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e comecei a trabalhar de casa, prestava serviço para o hospital dentro de casa. Aí eu fui para a parte educacional, que é uma área que me encanta, eu sempre amei muito, sempre amei ensinar. Eu estava lá sempre nas linhas de frente dos treinamentos dos hospitais em que eu atuava. E aí eu fiquei no home office e, ao mesmo tempo, me capacitando em outras coisas. Porque, né, eu precisava de ampliar os meus horizontes. O enfermeiro, ele tem que ter essa percepção, né? Sim. Que não é só no CLT que ele tem ali, não acaba, não é o fim. Não pode ser o fim. E na minha mente era isso. Eu saí 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, gente, anoitecendo. Eu perdi o dia. E eu só tinha um final de semana para aproveitar. Aquilo para mim era o fim. Por mais que eu ficasse de plantão, e eu já tive experiências com plantão de 12 por 36, 12 por 72. Sim. Né? E aí, o que que acontece? Aquilo me incomodava muito. E também os plantões exaustivos. Então, eu comecei a correr atrás de outras fontes de renda que estivessem dentro da área assistencial. E aí a gestação foi andando e tal, quando eu ganhei, de fato, o João, em 2021, que foi uma maravilhosa experiência da maternidade, eu comecei a perceber que, de fato, eu precisava de dar uma freada para permanecer mais tempo com ele. Então, eu queria passar pelo menos 4 horas, 5 horas do dia com ele, e eu não queria deixar ele com alguém. E eu acho que isso, quando eu falo, muitas mães se identificam. Porque elas passam pela mesma situação quando vão largar a licença maternidade. O tremor, o coração apertado. A dor de ter que voltar para o trabalho. A dor de ter que voltar para o trabalho, retomar as atividades. E o pequeno, tão pequeno, com aquele pezinho, com aquele cheirinho, tudo em casa, assim, e você não sabe com quem eu deixo, como eu faço. Vai pra escolinha, adoece, vai pra escolinha, coisa. vai ter contato com outras crianças. Será que vai adoecer? Com quem que eu vou deixar? Com a avó? Ah, será que eu contrato uma babá? Será que eu vou confiar? Então, isso, não só as enfermeiras passam, mas muitas mulheres passam por essa situação. E foi aí que eu despertei de fato e pus no papel, tirei do papel, na realidade, né? O meu sonho de empreender. E então eu comecei a ter uma demanda junto, porque eu amamentava. Mas e eu já tinha saído? Eu já tinha, não, eu continuei. E quando eu tava amamentando, eu tive fissuras mamárias, mesmo sendo enfermeira, mesmo fazendo as pegas corretas. E aí eu falei, eu preciso de resolver o meu problema. E eu tava sem laser, eu lembro que eu estava sem laser. Por isso que eu falo que um enfermeiro tem capacidade de ir onde ele quer. Onde ele quer. E aí eu peguei e tive uma demanda para mim das fissuras e eu sabia que o laser ia me ajudar. Então eu fui lá, eu tinha vendido meu laser, eu fui lá, peguei, aluguei um laser, me atendi e nisso as mães enlouqueceram. Carla, você sentiu? No dia seguinte eu já tava sem dor, sem nada. Falei, cara, essas mães estão precisando. Vocês querem saber? Eu comecei a fazer laser em todo mundo. Falei, vamos lá, bora fazer. E aí eu comecei a trabalhar e já foi muito natural e fluido para mim. Eu ainda estava finalizando a licença maternidade, mas eu já estava ali, já estava com o bebê do lado, elas sabiam da minha condição, eu não deixava meu filho com ninguém, e aí eu ia com ele mesmo. E aí eu atendi umas 2 mães, 3 mães, e pausei, porque a gente também tem que ter o limite. E aí, foi aí que eu falei, cara, eu posso avançar mais. E voltei, né, de licença maternidade, voltei às atividades e tudo mais, e aí já comecei a avisar todo mundo, olha, estou em transição de carreira. Deixei claro, eu sempre gostei de trabalhar com muita transparência em tudo meu. Sim. E aí comecei essa transição de carreira, comecei a fazer os plantões, e aí eu já tinha capacitação de ozonioterapia. Depois eu tinha, como eu falei, na jornada eu fui agregando conhecimentos. Então eu estudei a laser terapia como uma capacitação complementar e a ozonioterapia também.
e me ajudou muito a avançar, né, com os pacientes, ajudar outras pessoas. Eu falo que a profissão da enfermagem é uma profissão que nos permite muito ajudar, tanto gratuitamente e também ser remunerado pelo que estamos fazendo de bem Sim, para o outro, com certeza. né? Eu amo o que eu faço, mas eu também preciso de um negócio que contribua com as pessoas, contribua comigo mesma, contribua com a minha Sim. família também. E aí eu fui, já comuniquei todas as pessoas do hospital na época, continuei lá trabalhando com eles, já tinha acabado o período do Covid mesmo e tal, a gente ainda estava usando máscara, e aí eu comecei a conciliar. E essa transição de carreira foi bem natural, bem leve. Hoje fazem 2 anos e meio que eu tô empreendendo, e eu amo o que eu faço, faria tudo de novo. Eu comecei com uma mala, na casa das pessoas, e hoje eu tenho meu próprio consultório num local bem colocado aqui em Belo Horizonte, onde Sim. tem acesso aí às pessoas com mais, né, necessidade, perto da área hospitalar, enfim. É um lugar e um ganho muito grande para mim. E você saiu do CLT? Você saiu do hospital? Eu saí do hospital, pedi demissão com meu filho com 6 meses. Eu pude viver com meu filho, assistir o crescimento dele até 1 ano e meio. Hoje eu ainda consigo acompanhar muito ele. Sim. Eu faço os atendimentos, concilio com as minhas atividades e eu consigo ainda acompanhar muito ele em tudo. Então, me permite essa flexibilidade, me permite eu viajar para fazer um descanso, tanto da família, quanto do meu marido, Sim. quanto do meu. E isso, para mim, foi o maior ganho, né? Eu falo que É uma quando realização. é uma né? realização. A gente se propõe a fazer, Deus vai abençoando cada escolha que a gente faz, se de fato a gente está com Ele. E aí tudo acontece. No tempo dele, acontece com calma, com tranquilidade, serenidade e as coisas fluem. Não, e olha que interessante, você trouxe aqui pontos que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, elas passam, porque a pessoa está insatisfeita com o que ela está vivendo. Mas você estava insatisfeita ali, foi realocada, voltou para assistência, né? Saiu, né? E foi para assistência. Mas, em paralelo, o que você começou a investir? Em você. Você investiu em conhecimento. Porque às vezes a gente é assim, mas eu não tô gostando do que eu tô fazendo, não tá dando certo. Mas o que você tá fazendo para você sair desse lugar? Qual a ação que você tá tomando? E você investiu em conhecimento. Eu acredito que naquele momento você nem imaginou o que estava por vir, né? É uma gravidez, Isso. né? Toda aquela novidade, né? Porque o filho traz com ele novidades, né? Você se torna mãe. Então, é muito interessante que você trouxe o conhecimento e aí você teve uma oportunidade de se atender, de aplicar em você o seu conhecimento. As pessoas se conectaram, foi conhecendo. E hoje, 2 anos e meio depois, você está de forma independente, sendo empreendedora, tendo seu próprio negócio, seu próprio consultório, tendo uma liberdade de tempo para você conseguir acompanhar o crescimento do seu filho, que eu acredito que seja o ponto principal, né? Justamente. O propósito da sua vida é acompanhar o crescimento do seu filho, mas investiu em conhecimento. Justamente. Hoje, a minha principal atuação é a cicatrização. Né? O seu principal público hoje são as mães? Não, hoje não. Eu comecei através das mães, eu falo com todo mundo isso, que foi muito interessante. Eu tenho pacientes mães, mas o meu foco e o que me buscou e que sempre veio atrás de mim, que eu falei, não, agora eu me rendo, é a questão das feridas, do tratamento de feridas. Ou só as feridas? Qualquer tipo. Feridas. Então, temos feridas crônicas de pacientes que são diabéticos e vai lá, lesionam, e essa lesão, ela perdura aí durante um tempo, aí se torna lesão crônica, né, que ela passou mais de 30 dias sem o processo de cicatrização adequado, e aí eles nos acionam para a gente conseguir fazer o processo de cuidado adequado, tanto do conhecimento técnico, né, de fazer uma cobertura legal. O que é a cobertura? É o curativo que a gente vai colocar ali. Então, existem coberturas para cada tipo de tecido. Então, o enfermeiro, ele já sai da faculdade sabendo essas técnicas, sabendo quais as coberturas usar.
Isso não é muito complexo de se entender. Uhum. E quando eu trouxe as técnicas de ozonioterapia e de laser terapia, o que eu fiz? Eu impulsionei os resultados dos meus pacientes. Então, eu trouxe ali para eles uma celeridade. Eu tenho resultados, assim, cases de sucesso com 45 dias de cicatrização de pacientes que tinham 2 anos de feridas. Eu tenho pacientes que tinham 3 anos de feridas e a gente conseguiu cicatrizar em menos de 90 dias. Então, tudo utilizando ozonioterapia, laser terapia associada e as coberturas bem indicadas ali. Então, o enfermeiro, se ele se empodera desse conhecimento, mas eu ainda tô sem a especialização. Faça em conjunto, né? Vai aos poucos fazendo as habilitações e faça em conjunto o cuidado. Porque o que a gente tem de material aí para feridas é muito vasto. Pelo menos para mim, a faculdade me forneceu muito conhecimento. A gente teve inúmeras oportunidades de mostrar e de desenvolver os nossos conhecimentos na faculdade. Então, assim, muitas vezes o enfermeiro não se acha pronto para trabalhar com aquilo. Mas ele já está pronto, né? E aí, agregar técnicas, tecnologias inovadoras como laser terapia, ozonioterapia para a cicatrização é a forma mais inteligente de você proporcionar para o seu paciente um resultado acelerado, um resultado inteligente, de você conseguir fazer com que seu paciente faça um investimento de valor, né? Porque não adianta você fazer uma promessa e você não conseguir cumprir com essa promessa. O que o enfermeiro tem que ter essa consciência, né? Ao fazer o atendimento, ele fazer uma avaliação bem adequada, usar os recursos tecnológicos de forma inteligente e adequada, bem direcionada, ele vai ter sucesso em todos os resultados deles. E o que você trouxe é que, às vezes, o enfermeiro ele não tem segurança para fazer esses atendimentos, né? Não tem. Porque a teoria, a parte teórica, ele já foi preparado. Mas e como que foi para você sair ali do paciente que vinha até você por causa do hospital, né? Ele ia até o profissional que estivesse ali. E aí, como que foi essa parte dos seus atender e divulgação? Como que foi que você fez essa transição para as pessoas conhecerem mais sobre o seu trabalho, que tinha mudado, né? Na verdade, eu agreguei a cicatrização no meu cuidado. Quando eu comecei com as mãezinhas, né? Em fissuras mamárias e tudo mais, orientando elas. Eu fiquei muito tempo trabalhando com materno-infantil, então eu já tinha um know-how legal ali em relação a esse conhecimento. E depois, o que eu fiz? Eu peguei e agreguei esse conhecimento, esse serviço de cicatrização nas terapias, né? Porque é Carla Miranda Terapias. Lá eu ofereço tratamento para dor, tratamento para imunidade. Lá temos massagens, né? No protocolo de dor. A gente tem tratamento para disposição. Então, muitas mulheres com 60 anos me procuram. Eu quero melhorar a minha disposição. Estou me sentindo muito fraca, me sentindo sem ânimo. E aí eu ajudo essas mulheres. E elas realmente conseguem, inclusive, algumas retomam o mercado de trabalho com muito mais energia. E depois que elas estão no intervalo do tratamento, elas me procuram. Por favor, eu preciso de alguma coisa para me ajudar. E são todas terapias naturais, né? A gente não usa medicamento. As terapias integrativas, elas vêm para complementar. Então, por exemplo, se o paciente está em uso de antibiótico, alguma coisa, a gente não tem nenhuma coisa, né, em relação contra isso, contra o uso do antibiótico. O que a gente vem fazer é tentar dar uma celeridade ao processo. Essa semana eu tive até um paciente em que estava em uso de antibiótico, já tinha quase 4 dias, e eu entrei com o processo de ozonioterapia, e no dia seguinte ele teve resultado. Então, quando você pensa na terapia complementar e integrativa, ela é de fato nesse aspecto, integrar e complementar o tratamento principal sempre. Então, hoje eu trabalho de forma a tratar essas direções de dor, imunidade, cicatrização, e eu tive tantos retornos positivos da cicatrização que, de fato, eu tomei a decisão de tirar do papel um sonho, que é o ensino. Eu abri, de fato, agora um método onde eu montei, desenvolvi durante todos esses anos, estudando essa experiência de 13 anos na saúde. O que eu fiz? Eu elaborei um método MTG, que é o método onde eu trabalho mentalidade gestora, né, empreendedora, técnica, que são as técnicas da ozonioterapia e laser terapia para cicatrização, e gestão.
Porque eu já sou especialista em gestão, então eu trouxe tudo isso para o meu negócio, funcionou, o negócio rodou melhor, e aí a gestão que é essencial. E aí o que eu percebi? Ninguém no mercado oferece um trabalho tão pronto para o enfermeiro. Normalmente o enfermeiro ele vai lá, se prepara, eu vou fazer um curso. Então ele vai lá, faz um curso de laser terapia, e aprende só laser terapia. Sim. Eu vou fazer um outro curso. Ele vai lá, ele vai aprender, por exemplo, uma outra técnica que seja, sei lá, massagem diferente, acupuntura, por exemplo. Mas ele sai pronto como acupunturista, ou seja, ele tá saindo dominando a técnica. E aí, o por trás, os bastidores, o controle financeiro, cadê? Né? Ele não tem esse aprendizado, esse preparo, ele não tem. Ele não saiu nem da faculdade sabendo isso. Então, hoje eu estruturei uma metodologia no MTG que entrega esse conhecimento para o enfermeiro também. Entrega tanto a estrutura de mentalidade, como ele tem que enfrentar o mercado, como ele pode enfrentar essa parte, essa posição de não ser mais o CLT. As técnicas que já foram trabalhadas aqui, que é a cicatrização, ozônio, com laser, e a gestão de um negócio, para o negócio funcionar. Para que você faça a oferta de maneira adequada, para que você tenha um fluxo de caixa adequado e você consiga fazer todo o domínio, toda a estrutura do seu negócio para que ele não vá a ter perdas, né? A falir, digamos assim. Porque a pessoa está acostumada a ter um salário, a ter uma carga horária a ser cumprida. E aí, no empreendedorismo, a gente não tem uma carga horária ali, né? Nós não batemos ponto. Então, como que vai fazer? A pessoa vai se organizar, ela tem que atrair cliente. Porque ela né, o paciente, ele vem até o hospital. Mas agora o paciente, ela tem que atrair esse paciente. Se vai ser por indicação, vai ser através de resultados. Como que vai ser? Então, tudo isso engloba no método. Tudo isso engloba no método. O que acontece? Hoje, o enfermeiro, muitas das vezes, eles dominam as técnicas ou não. Às vezes, eles não sentem seguros de desenvolver a técnica. E também, muitas das vezes, o enfermeiro não tem confiança em si. Por isso que eu quis inserir o módulo de mentalidade. Porque o enfermeiro, ele precisa de ter uma força. Eu falo que as enfermeiras, né? Eu gosto de falar mais com o público de enfermeiras, porque a maioria dos que compõem o Corém, né? Que é o nosso conselho, são as enfermeiras mesmo. E aí, eu gosto muito de falar assim, enfermeiras, sejam visionárias. Eu falo, enfermeiras visionárias. Acreditem em si, acreditem no seu potencial, acreditem na transformação que você pode fazer na vida das pessoas. E outra, o enfermeiro está muito acostumado e limitado ao salário do CLT. Sim. Hoje, a gente tem um piso salarial. Ele está limitado no piso salarial. É a única coisa que você pode ganhar? Não. Aí, se você for perguntar para uma pessoa hoje, não, eu consigo até ganhar mais, mas eu preciso trabalhar em 2. E aí a 2 pessoa... CLT, Nossa, ela não tem vida. Deus, ela não tem vida mais. E quantos colegas não têm vida? Quantos? E aí vai para aquele ponto, porque o que você fez, né? Do pouco da sua história que eu pude conhecer. Você pegou o tempo que você tinha livre, você investiu em conhecimento para que você tenha a longo prazo uma outra fonte de renda. Justamente. Porque se o enfermeiro, se o profissional, ele dobra, ele vai ficar morto de cansado. E eu falo porque eu tenho lá em casa uma enfermeira e minha mãe já trabalhou muito, Jesus amado, 12 por 36 e fazia 24 horas e ela chegava morta do hospital e trabalhava na assistência e eu até lembro, até hoje, trabalhava no terceiro andar, o terceiro andar era... Nossa, Deus. E chegava esgotada. Porque era onde o pessoal chegava muito esgotado. E aí, naquele ritmo, a pessoa não dá conta. E eu vou falar uma grande verdade. De investir no conhecimento. Não porque dá. ela vai falar assim, não, agora eu cheguei sábado, eu não vou investir em conhecimento, não. Investir. Eu vou deitar e vou dormir. Não tem energia pra nada. Eu falo com as enfermeiras, vocês não têm energia mais pros seus maridos. Acabou. O que vocês vão fazer? Vocês vão chegar em casa morta, cansada. O que vocês vão fazer? Não tá cansada, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo nada, né? E aí, o que acontece? Uma coisa também, eu tô me lembrando aqui da época em que eu fazia 24 horas de plantão, eu já fiz. Ô, Renata, é pesado, mas o propósito movimenta. E aí, o que eu quero trazer pros enfermeiros, para eles raciocinarem? O propósito movimenta. E aí, a gente tem mania de quê? De fazer pelo outro.
Eu vou fazer pelo outro. Já percebeu que tudo que a gente vai fazer pros outros, a gente faz com muito mais vontade? Com certeza. E aí, é isso que eu implementei na minha mente. Pus um chip. Eu falei, da mesma energia que eu entrego para o outro, eu quero fazer para mim. Para o meu negócio na enfermagem. Então, eu vejo aí, muitas vezes a gente é comparado com outros profissionais. E, gente, por que que a gente não pode ser tão bem remunerado quanto outros profissionais da saúde? Entende? A gente pode sim. E eu consegui alcançar a tão sonhada remuneração que eu queria, trabalhando muito menos do que eu trabalhava no CLT. Né? Então, eu trabalhava lá no CLT 8 horas. Hoje, os resultados financeiros que eu tenho, eu consigo obter com 4 horas de trabalho. Então, se assim, não, eu trabalhei 4 horas por dia, tá super ok. Tem semana que às vezes eu trabalho, sei lá, de manhã até o início da tarde e vou para casa. E aí, às vezes na terça não tem paciente, mas na quarta tá cheio. E vai indo essa agenda. Quando eu vou ver no montante do mês, eu já consegui alcançar e superar o que a pessoa recebe lá no CLT fazendo o piso salarial. E aí, ou então, eu tô ganhando o mesmo que um enfermeiro que tá fazendo CLT 12 por 36 aqui no Hospital X e tá fazendo 12 por 36 no Hospital Y. Acontece. A gente vê muitos enfermeiros se matando de trabalhar. Sem qualidade de vida, porque o preço chega, a conta chega depois. No final, lá, quando ele estiver lá, no final, e a quantidade 60 anos, de enfermeiro 70... que adoece. Burnout, várias doenças. Problema de coluna. Então, assim, são várias coisas que a pessoa fica assim, mas eu tenho que trabalhar. E aí, né? E você? E esse ponto é muito importante. Faça tão bem aquilo que você faz para os outros, para você. Exatamente, faça também aquilo que você faz para os outros, só que você vai pôr a mesma energia para você. Sim, e é um exercício. Eu botei meu chip, mas eu entro em atividade com ele todos os dias. Porque de repente eu me pego fazendo mais pelo outro. Sim. Eu me pego deixando meu negócio de lado. Eu me pego deixando os meus sonhos, abdicando dos meus desejos, do que eu quero. E aí eu gosto de falar muito com as enfermeiras, né? Eu já presto mentorias. Então, quando eu falo com a enfermeira, eu falo assim, olha só. Quando você pega os seus sonhos e você vai fazer a conta de quanto que eles custam, o que você faz? Você desiste ou você adequa os seus sonhos ao que você recebe? Ou você corre atrás para ganhar mais para poder conseguir alcançar todos os seus sonhos? Eu tenho um sonho de viajar para a Disney, eu tenho um sonho de viajar para a Europa. Gente, é super possível. É super possível. Eu achei um dia que podia não ser tão possível para mim. Mas hoje eu já vejo uma realidade diferente. Eu já consegui estruturar a minha vida financeira de uma forma muito melhor. Muito mais leve para mim. Sim. Tanto para mim quanto para o meu marido. Então, assim, o enfermeiro ele precisa de ter o quê? Discernimento. E entender que, sim, é possível, eu quero, eu consigo. É possível, eu quero, eu consigo. E faz. Só faz. Não para. Só faz. Tá, eu vou continuar no CLT, eu vou fazer a transição de carreira, mas eu ainda não tenho um preparo financeiro, eu ainda não tenho uma reserva. Não tem problema. Sim. Faça a sua reserva, faça a transição de carreira com calma, com tranquilidade, com serenidade, sem pressa. Porque é tudo possível, mas a gente tem que ir sem pausa e sem pressa. Pode continuar que vai dar certo. Vai ser possível você realizar seu sonho. Vai ser possível. E aí, muitas vezes, também as pessoas perguntam assim, Carla, mas como que você consegue seus novos pacientes? Primeiro, muitas indicações. Quando você tem bons resultados, os pacientes costumam indicar o seu serviço. Obviamente, existem sazonalidades, existem períodos do ano que dá uma diminuída mesmo. Inclusive, eu não fui preparada nesse sentido. Eu tive que me estabacar no início lá, de quando eu comecei a empreender. O meu primeiro ano foi assustador. Eu tava lá super em alta, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando deu julho, eu surtei, porque baixou muitos pacientes. E aí eu saí ligando para as minhas colegas que empreendiam também. Falei, o que tá acontecendo? Aí elas explicaram a sazonalidade. E aí que eu falei, não, essa informação ela tem que constar num curso, gente. Como que você não prepara para isso?
Eu não tive esse preparo, não tive essa mentalidade no início. Então, é por isso que hoje eu juntei todo o montante de aprendizado do que eu já passei, de todos os tombos que eu levei, dos erros que eu cometi e dos ajustes que eu fiz, aprimorei e trouxe tudo para o conteúdo do curso. Para que o enfermeiro deleite nesse conteúdo, aproveite ele e comece com o pé direito a empreender, sem precisar de passar por situações inesperadas. Sensacional, gente. Gente, nós estamos chegando ao término do nosso podcast, do nosso episódio. O tempo passa rápido, né? A gente poderia ficar aqui falando horas. E, Carla, eu vou pedir para você deixar pra gente as suas redes sociais. Quem ficou interessado, é enfermeiro, tá nos acompanhando, quer conhecer, quer viver essa experiência, quer ter essa transformação na vida, porque é uma transformação de vida. Como que essa pessoa te encontra? Onde você está hoje? No Instagram, eu tô como Carla Miranda, @ Carla Miranda Oficial. E aí, nas outras redes sociais, a gente ainda tá ajustando para @Carla Miranda Oficial, mas vocês podem já buscar. Mas tem a gente no YouTube, nós estamos também no TikTok, alguns lugares como Carla Miranda Terapias, mas a gente tá tentando ajustar todos como Carla Miranda Oficial. Sensacional! Então, já fica aí como uma meta para você que tá insatisfeito com o que você está vivendo hoje, invista em conhecimento e procure por mentores, pessoas que vão te ajudar, vão segurar na sua mão e te ajudar a alcançar aquela meta que você tanto deseja, aquele sonho que você quer realizar, mas que você acha que está muito distante, né, pela realidade que você vive hoje. Carla, eu gostaria de te agradecer pela sua participação, por compartilhar esse conhecimento. Ah, tem o evento, Claro. Nós não falamos do evento mais importante. No dia 24 de outubro vai acontecer um evento 100% online e gratuito, um aulão Cuidar e Crescer na Enfermagem. Por que é o nome Cuidar e Crescer na Enfermagem? Porque você vai estar dentro do seu propósito de cuidado, mas você também vai cuidar do seu crescimento enquanto enfermeira. Então, para aquelas pessoas que estão interessadas em crescer, em se posicionar no mercado, porque, gente, cicatrização é com o enfermeiro. Sim. Feridas, tratamento de feridas é com o profissional enfermeiro. E o enfermeiro tem deixado de ocupar esse lugar e deixado outros profissionais tomar conta desse lugar. Mas, na realidade, o profissional que sai preparado da faculdade para tratar feridas é o profissional enfermeiro. Ele que vai saber as coberturas, ele que vai saber prescrever qualquer antibiótico que for necessário, né? E hoje a gente tem vários especialistas. Ele que vai saber como usar o laser adequadamente numa ferida, numa cicatrização. Ele que vai entender qual que é o tipo de tecido que tem que ser tratado e como ele deve ser tratado. Então, enfermeiros, o meu recado para vocês é: empodere-se do conhecimento de vocês, porque senão nós vamos sim perder o mercado para outros profissionais, né? Então, se a gente não assumir as rédeas do nosso conhecimento, a gente vai perder o mercado. Então, no dia 24 de outubro, às 20 horas, nós vamos ter o aulão 100% online gratuito, onde nós vamos mostrar, né, como que é possível cuidar e crescer na enfermagem e, além disso, faturar 10.000 no mês. Isso aí, hein, gente? Já fica aí. Já marca na agenda, porque já tem compromisso dia 24. Carla, muito obrigada, né? Muito obrigada a você que participou aqui com a gente, você que esteve aqui conosco. E já vai mudar dessa realidade, né, gente? Porque a gente não tem que ficar onde a gente não quer estar, não. Um abraço e tchau, tchau!